Axé, pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Estamos aqui mais uma vez para contar a história de um Exu. Este Exu que eu vou contar a história para vocês, pessoal, vocês não vão achar a história dele na internet, certo? Vocês vão achar aqui no meu canal aqui que eu vou passar pela primeira vez a história desse Exu. Lembrando, é um Exu raro também, certo? Mas não entrou na lista lá do canal, do vídeo que eu postei há algum tempo. Não entrou na lista dos 10 mais raros. Mas é um Exu raro. A gente vai falar de quem hoje? Do Exu Formiga. Isso mesmo, este Exu existe. Muita gente acha que não. Ao contrário, gente, quem me pediu essa história foi o Carlos Eduardo, certo? Ao contrário, este Exu existe, certo? Este Exu, ele trabalha, ele pertence, né, ao povo das Campinas, mora perto dos formigueiros, onde procura um de seus alimentos prediletos, as formigas. Ó, Exu Formiga é um dos Exus que carrega o sobrenome de um animal. Isso é comum em outros Exus, tal como Exu Gato, Exu Cobra, Exu Morcego, Exu Gato Preto, e entre outros Exus que existe. Este Exu tem seu ponto de força nos formigueiros, em especial junto a formigueiros de encruzilhadas. No caso, existe outras falanges do Exu Formiga, né? Que é Exu Formiga das Encruzilhadas, que são os formigueiros nas encruzilhadas. Tem o Exu Formiga das Almas, que é os formigueiros nos cemitérios. Exu Formiga de Embaré, que é os formigueiros nos morros. Exu Formiga das Praias, que é os formigueiros nas praias. Junto a pés de plantas específicas é Exu Formiga da Figueira, certo? Vamos contar um pouco da história dele quando vivo. Bem difícil de achar aí, mas vamos contar um pouco. Viveu no tempo de escravidão, certo? Por volta do ano de 1314 e 1515, por volta deste ano, certo? Muito triste a história dele, vamos contar aí pra vocês. Ele era um homem alto, pessoal, né? Bem alto, magro, né? Cabelos curtos, que era comum naquela época. Ele foi um escravo, né? Como já disse. Ele trabalhava com mais 6 irmãos, certo? Ele tinha 7 irmãos. Para um homem de uma fazenda, um homem bem rico, poderoso. Ele sofria muito por trabalhar demais e não ganhar nada, né? Ele, primeiro que era escravo e não tinha nenhum mérito por aquilo. Um certo dia, pessoal, aconteceu uma briga entre os escravos ali, né? E ele estava no meio, certo? Aí o patrão, né, a fim de castigar todos os todos os escravos, né, principalmente até as mulheres, viu? O que aconteceu? Castigou ali, né? E o vamos dizer assim, os alguns escravos fugiram. Entre eles ali, o Exu Formiga fugiu junto. Então, esses escravos que fugiram junto com Exu Formiga, eles estavam planejando ali, é, planejavam, né, uma vingança contra o patrão. É, ele ali, o Exu Formiga, conformado, né, com a vida miserável que ele tinha, né, e pensando que tinha traído seus irmãos e tudo, ele resolve voltar na casa do patrão ali, né? E matar o patrão, né? Só que aí o que aconteceu, pessoal? Ele viu que o sofrimento do patrão na mão dos escravos estava sendo demais, né? Ele teve vamos dizer assim, um amolecimento. O coração dele se amoleceu e ele defendeu vamos dizer assim, o dono da casa, o patrão, certo? Não deixando os outros escravos matar ele. O que aconteceu então? O dono da casa, né, o patrão, fez desse Exu, do Exu Formiga, seu braço direito. E ali ele viveu por muito tempo como seu companheiro, né? Ali ele teve várias mulheres, teve muitos filhos, tal. Não era rico, pois ele era um escravo,
mas era dos braços direitos do patrão ali, certo? Então isso, vamos dizer assim, que despertou inveja, ódio, né? E muita sede de vingança nos outros escravos, certo? E a castigo do barão, né, do dono da casa, do patrão, ele castigou todos os outros escravos que tentaram matá-lo. E o Exu Formiga, né, como era família dele, né, os escravos era a família dele, ele se revolta. Então o chefe dele, no caso o patrão ali, resolve castigar o Exu Formiga também. E o que ele faz, né? Como o chefe da casa confiava demais no Exu Formiga e achou que ele estava o traindo por ter se rebelado contra ele, defendendo o seu povo, defendendo o povo escravo, ele prepara um castigo muito pior do que o castigo dos escravos comuns. Pega ele, né, o Exu Formiga, leva na mata e o amarra numa árvore, certo? Provavelmente de uma figueira. Mas o que acontece? Até então tudo bem. Só que embaixo dessa árvore tinha um formigueiro. Daquelas formigas, naquele tempo tinha muito. A tal formiga africana, aquela venenosa, que o povo até hoje diz que é carnívora. Amarra ele ali e deixa as formigas comerem ele vivo, certo? Deixa a formiga comer o Exu Formiga vivo, certo? Ali não foi traição de formiga nem nada não, esse ali foi o instinto dela, certo? Então, dali daquela árvore e daquele formigueiro, ele renasce nas matas, como o Exu Formiga, certo? Não trabalha sozinho, pois como até o próprio animal não trabalha sozinho, certo? Ele sofreu um pouco ao chegar no plano espiritual, pois foi reconhecido como um preto velho, certo? Só que depois foi designado a vir na Terra como Exu Formiga. Primeiro, para unir forças entre os seus irmãos, certo? Ele veio até mesmo na época da escravidão, mesmo como Exu já, para reunir, para, vamos dizer assim, para agrupar os seus irmãos e para lutar contra deslealdade, para lutar contra inveja, contra raiva, contra vingança. Ele é o defensor da justiça, vamos dizer assim, no plano espiritual. E lembrando, pessoal, este Exu é um dos poucos Exu que, vamos dizer assim, que tem o dom, que tem o poder de estar conversando com os animais, tem um grande poder de estar conversando com os animais e tem um forte poder de cura, certo? E outra, pessoal, todo mundo sabe que formiga trabalha unida, mas também formiga é traiçoeiro, como o próprio Exu Formiga, certo? Então, como a própria história dele já diz, que as formigas que mataram ele eram carnívoras. Então existe formiga de todo tipo. Então não é bom a gente estar brincando com este Exu não, que ele não é de brincadeira, é um Exu muito sério. Tá certo, pessoal? Isso foi um pouco da história dele quando vivo. Agora eu vou passar um pouco da entidade, né? Tal como as formigas, pessoal, este Exu representa a incansável força de trabalho. Simboliza que o pequeno ser pode ser um grande trabalhador e que em bando é capaz de fazer muitos milagres. Onde que eu digo que ele não trabalha sozinho, ele sempre tem força maior ao lado dele. Uma picada de formiga, pessoal, pensem bem, não incomoda ninguém, certo? Se pica já passa. Mas agora imagine só você tomar 1000 picadas de uma formiga. E se ela for venenosa? Entendeu? Então, este Exu é reservado à força de construção de coisas, destruição de demandas, defesa, cobrança, certo? Na Umbanda especificamente, temos alguns conceitos para lembrar aí, que é o que? O livre-arbítrio,
né? Você pode pedir o que quiser, desde que seja merecedor, né? Lei do retorno também tem essa lei, que é tudo que vem ser pedido volta sem ser mandado. A este Exu, pessoal, devemos pedir proteção, quebra de demanda, caminho, força, vitalidade, como na maioria do pessoal da esquerda, como na maioria dos Exus, que são o guardião dos caminhos, são os guerreiros dos caminhos. Então nós devemos pedir isso a ele. Pois esse Exu, como disse, é como uma formiga, ele trabalha unido, então é sempre bom a gente estar pedindo força, proteção, quebra de demanda, vitalidade, pois formiga tem uma vida longa, pois trabalha junto, a propósito de um só, certo? Então, pessoal, isso foi um pouco sobre Exu formiga, um Exu bem difícil aí de estar encontrando alguma coisa sobre ele aí na internet, e estou passando para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá certo? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar também, viu? Para que todos possam estar vendo essa história. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo e um axé a todos.